Senador, eu queria ponderar um pouco, refletir um pouco, ouvi-lo sobre uma questão que eu venho pensando, não é de hoje. E se eu tiver errado, faça favor, me corrija, não tenha constrangimento de dizer, Juca, ignorância sua. Eu me lembro, no período da ditadura, eu ainda adolescente, depois começo da vida adulta, e foi longe, né? A gente sabe que foi longe. Quando havia eleições determinadas, limitadas, não se elegia governador e tal. Mas, enfim, a arena, em regra, ia muito bem no Nordeste. E o nosso discurso no Sul Maravilha era: os grotões, só os grotões apoiam a ditadura, são os ignorantes, esses nordestinos que atrasam o país. É muito bem. Os nordestinos tendem sempre a votar com os governos. Era isso que se dizia. De uns anos para cá, a gente vê o inverso disso. O Nordeste votando naquele que fez o Nordeste progredir, e não em quem está no plantão do governo. Houve uma mudança no Nordeste, de fato, ou a análise anterior é que estava errada? Nós temos hoje no Nordeste o fruto, o resultado de uma série de políticas públicas que foram implantadas no governo Lula. E isso, de fato, representou uma mudança qualitativa na organização da sociedade, porque mostrou que quando você tem políticas distributivas, quando você distribui renda, o progresso verdadeiro acontece. E é essa lembrança ou essa retrospecção que hoje impulsiona muito fortemente a vitória do presidente Lula na nossa região. Então, às vezes nós assistimos discursos preconceituosos que ignoram que, na verdade, há uma sabedoria muito profunda no voto hoje na nossa região e dos mais pobres em geral, não só no Nordeste. Você pega a estratificação de votos em outras regiões do país e você encontra o povão, a classe trabalhadora, a mãe de família, homens e mulheres simples e humildes, com ampla maioria votando no Lula. Exatamente porque experimentaram e gostaram, experimentaram e reconhecem e querem novamente vivenciar um modelo político em que haja a soberania dos mais pobres, em que haja a centralidade para políticas de combate à desigualdade social e regional. É isso que explica essa votação muito, muito forte do Lula, não só na região Nordeste, mas em todos os segmentos sociais tradicionalmente desfavorecidos, oprimidos no nosso país. Claro, é claro. Ignorar o que o Lula tem a ver com isso seria um erro absolutamente abissal. Mas é necessário frisar a participação dos governadores, não é? Porque, para olhar para o seu estado, se eu não estiver enganado, a lavada no Maranhão foi de tal ordem que de 217 municípios, apenas em 3, a Açailândia, Imperatriz e São Pedro dos Crentes, apenas nestes 3 o Lula não ganhou. É isso mesmo? Exatamente isso. Nós vencemos em 214 municípios dos 217. Lula teve 69% dos votos válidos e nós continuamos trabalhando para ampliar essa diferença, porque consideramos que ela tem um peso estratégico, que ela é um ato de justiça e ela ajudará substantivamente a nossa vitória eleitoral na medida em que essa diferença, por exemplo, neutralizou a diferença pró-Bolsonaro em São Paulo. Se você pegar os dados eleitorais, vai ver que Bolsonaro ganhou em São Paulo por aproximadamente 1.700.000 votos de vantagem.
O Lula venceu no Maranhão por aproximadamente 1.700.000 votos. Então, isso tem um peso nacional também, além, evidentemente, desse reconhecimento ao trabalho das lideranças locais. E por isso o Bolsonaro tem tanta raiva da gente, tem tanta raiva do Nordeste, tem tanta raiva de todos aqueles que ele considera mais frágeis. O nazifascismo, a extrema-direita, por ser uma visão de mundo ontologicamente violenta, é, por isso mesmo, uma corrente que despreza aqueles que considera frágeis. Por isso que é contra os povos originários, contra os quilombolas, contra as mulheres, contra os nordestinos. O Bolsonaro é a expressão disso. E por isso ele tem tanta raiva, tanto ódio dos políticos que se opõem a ele. E agora também nós estamos vendo, Juca, essa perseguição religiosa brutal que o bolsonarismo está movendo. Na verdade, nós estamos vendo, sim, como eles gostam de dizer, uma guerra espiritual, uma guerra religiosa, em que uma meia dúzia pretende o monopólio de deter nas suas mãos a mensagem cristã e quer oprimir todas as outras correntes. Daí estar invadindo missas, invadiram a Aparecida, querem agredir padres, exatamente porque esse pessoal odeia o diferente. Por isso que o Bolsonaro odeia o Nordeste. E vai ter a resposta. Aqui no Maranhão, por exemplo, ele disse que a única coisa boa do nosso estado era o presídio de Pedrinhas. Disse e repetiu. Então agora a população vai mostrar para ele que nós temos uma coisa muito boa, que é de senso de dignidade, de independência, e vamos dar resposta a essas agressões com o voto popular no dia 30.